tudo. E uma coisa que eu acho que seria muito válida a gente perguntar é sobre o que o senhor aprendeu, assim, fazendo a faculdade de enfermagem Certo. na hora da tratativa com o enfermeiro agora, você sendo médico. Cara, tem que mudar muita coisa, porque são duas classes que trabalham com o mesmo produto, Propósito. com a saúde, mas que parece que vivem em polos opostos, né? Parece que existe aí meio que um preconceito, né? Um preconceito existe. E eu sei que eu sinto isso na pele, eu senti isso na pele. Então, assim, essa relação interprofissional, ela tem que ser muito mais estreitada, que hoje não é. Infelizmente não é. A faculdade de medicina ela não proporciona isso. Não. Ela não proporciona a convivência com a enfermagem, a convivência com a fisioterapia. Ela proporciona você, né, tratar e ser o manda-chuva da coisa, e não é. O paciente ele tem que ter uma visão holística da coisa, né? Tem que ser tratado como visão holística. O médico, o fisioterapeuta, o fono e o enfermeiro, o farmacêutico, todo mundo tem que estar em prol da mesma situação. E, infelizmente, não vê. E eu aprendi, assim, a lidar muito mais próximo com a enfermagem. Assim, quando eu me tornei, né, coordenador da maternidade, a primeira coisa que eu fiz foi cursos para a enfermagem. Até hoje eu não fiz, estou até devendo lá o pessoal. Não fiz curso para os médicos de atualização que a gente tem que fazer como coordenador, mas eu fiz vários com a equipe de enfermagem, para aproximar do nosso dia a dia, para aproximar uma equipe da outra. Uma coisa tem que andar, a engrenagem tem que andar junto, não pode ser dois polos separados, senão no final o caminho não chega, né? E às vezes o polo não é nem separado, né? É em pé de guerra mesmo, Pé né? de guerra. Um negócio que... Lados opostos, parece que um quer fazer mal para o outro, um não quer que o outro vá para frente. É uma coisa absurda, a vida real dessa prática aí, cara. É triste isso aí, porque Insalubre, né? Viver desse jeito. é insalubre. E quem que sai perdendo? É óbvio que é sempre o paciente, né? Exatamente, perfeito. É só o paciente que perde. Mas isso meio que parece que ficou dentro da cultura, né? Porque não é de hoje, não é de 10 anos atrás, já vem de tempos, né? Cultural. cultural. A figura médica, ela foi muito enaltecida, né? Então, o que aconteceu comigo isso não tem muito tempo. O médico passou no corredor, o paciente viu, ele faltou ajoelhar. Isso agora, nessa era. Você imagina antigamente. 30, 40 anos O cara ele falava que era médico, se falasse, você tem que respirar o ar olhando para cá, que se você olhar para cá, você vai ter um problema. O cara só fazia aquilo ali. Sim. Era a palavra de Deus na Terra, né? Exatamente. Ainda mais de se tá no Deus interior, na terra. né? No interior, então, esse é muito mais Principalmente. marcante. Os médicos eram os prefeitos da cidade. Sim. Os médicos eram os deputados. Os médicos assim, tinham as maiores A chave, fazendas. né? Era a chave da cidade, era entendeu? O que o médico falava era o que tinha que ser obedecido. Aí você imagina o outro funcionário do hospital, no caso, o enfermeiro. Não tinha voz, não tinha vez, e aí cria-se essa rixa cultural, meu amigo. E para mudar isso é bem difícil. A gente que está nessa nova era, vocês que estão chegando aí, se atentem com isso, porque a própria rotina às vezes te tira desse foco. Sim. Você quer ser próximo, mas aquela rotina de correria, de chegar e ter 20 pacientes para evoluir, você não para conversar, para ver como é que está a situação daquela enfermeira, de conversar de uma forma unida. Vamos sentar nós dois aqui, ó. Eu prescrevi aqui o curativo tal, você pensou em fazer de tal maneira. Porque a gente tem um treinamento muito bom sobre isso, sobre outras coisas também, obviamente, mas às vezes o médico só chega, faz a prescrição e sai, e vai embora, não para, ó. Cara, isso é uma opinião, porque o enfermeiro é que cuida do paciente. Cuida, né? Exatamente. Ele que põe a mão no paciente. Então, você chega no hospital, você tem que ter essa interação até para confiar no que está evoluindo o seu paciente. Então, você está lá tratando um paciente, está tendo uma pneumonia, está no 3º dia de antibiótico. Você tem que perguntar ao enfermeiro como é que está a tosse dele, está produtivo, não está? Ele fez febre, não fez? Às vezes está ali no sistema, mas pode não estar. O enfermeiro vai te dar um feedback, né, mais real. Comeu, não comeu? Teve sudorese? Às vezes você não pergunta isso. Você olha no sistema lá, preenche a prescrição, a evolução, próximo paciente. Dá a canetada. Então, assim, às vezes na nossa rotina médica nos afasta. Entendeu? Então, assim, não é culpa de ninguém. Isso foi uma coisa cultural e que até hoje é bem enraizado isso aí.
Hoje você já consegue ver uma melhora nesse tratamento, nessa relação? Sim, sim, tem uma melhora porque a enfermagem, né, passou a ter uma maior representatividade aí com os conselhos, antes não tinha isso. Uhum. Então tem muito isso. Tivemos agora aí a aprovação de um novo piso de salário, então um melhor reconhecimento que tem que ter mesmo, né? Dúvida. Mas tem sim, e, né, os mais jovens vem de uma outra cultura. Vem de uma outra cultura, não vem de uma cultura do coronel, né? Sim, Né? sim. Seus pais foram criados de outra maneira, né? Então tem sim uma melhora, mas ainda tem muito a melhorar, a ainda, melhorar, sem dúvida, sem muito a dúvida. Com evoluir. certeza. Uma coisa que eu vejo na nossa formação, pelo menos, né? Nossa formação médica, nós não tivemos nenhuma aula para explicar como que funciona essa interação. O que a gente escuta desde o primeiro semestre não arrumem problema com a enfermagem, porque senão sua vida vai virar um inferno. É a única coisa que a gente escuta. Pois é. E aí a gente chega no hospital assim, super aberto para ter uma boa interação com a enfermagem, mas eu acho que por já ter um Sim. histórico, a Já gente tem. já começa a levar na cara. E aí já cria essa... Mas cara, assim, é aquilo que eu te falei, assim, a gente deixa o dia a dia nos suplantar e a gente entra no sistema. Uhum. Você acaba entrando no sistema e não pode ser assim. Você tem que lutar todo dia para tentar mudar, para tentar ser diferente. Você vai errar, você vai ser igual a todo mundo, mas o dia que você for diferente, esse dia vai fazer diferença para a relação das profissões e principalmente para o paciente. Assim, trazendo um pouco, o meu interesse hoje em dia é mais voltado para UTI, então o UTI é 100% multiprofissional, né? 100%. Então, eu tenho muito isso, que assim, é abrir o espaço para o fisioterapeuta, para a enfermagem. Dentro da UTI, o médico pode ter 10 pacientes, na enfermagem é bem menos, né? Então, Sim. realmente, o cuidado intensivo mesmo, de pôr a mão na massa, é mais a enfermagem do que propriamente o Com médico certeza. plantonista. Então, Com assim, certeza. criar essa boa relação, aceitar isso, né, tentar mostrar também, acho que para a enfermagem, que você não está lá para brigar com eles, Isso. porque não é que Mostrar a eles estão na importância defensiva, deles, né? Mostrar a mostrar importância deles, porque não funciona. Sem enfermagem não funciona. O hospital fecha. Fecha, O hospital fecha. Não né? funciona. Meu amigo, quantos médicos não... Ele vai conseguir, mas você fala com o médico, ele vai pegar uma veia, um acesso venoso. Ele começa, quem não tem, obviamente, quem não está no cuidado ali, o cara vai penar. Ele vai penar. Uhum. Ele vai penar. E a enfermeira faz isso, o enfermeiro faz isso com o olho fechado. Conversando com alguém atrás Entendeu? dela. assim, Com o médico perturbando a cabeça. exatamente. E ela vai lá, entendeu? E isso é um exemplo simplório. Todo o funcionamento do hospital, a UTI, cara, é exatamente isso. Perfeita a sua visão. É multiprofissional. Não tem como não ser. Óbvio que a maioria, né, sabe ele mexer com os parâmetros do respirador. Mas quem dá mais aula nisso é o fisioterapeuta. Fisioterapeuta, exatamente. Ele te ensina, seja humilde. Cara, como é que regula isso aqui? A gente sabe que está no livro, paciente com patologia tal, com tantos por cento de acometimento do pulmão, precisa de um FO2 de tantos. Você sabe, mas vai lá no aparelho colocar para funcionar. Apanha? Você vai apanhar Eu já vi esse demais. aparelho. É muito botão. É muito negócio. E é muito bom. Mas imagina você conectar um tubo dentro do pulmão do paciente, você conectar numa mangueira que vai jogar um ar com pressão positiva, você liga aquela coisa errada. Meu Deus. Você tá entendendo? E assim, se aquilo, você passou a visita de manhã, você tem que confiar na sua equipe, você tem que confiar que o enfermeiro está de olho no respirador se está funcionando bem, porque, cara, um cabo pode desconectar, aí vai um traçado diferente no monitor, alguém esbarra ali no respirador, vai uma ventilação inadequada do paciente, o paciente está melhorando, está afundando, aí você está preocupado, você está de longe olhando ali, nossa, mas a situação está caindo, está preocupando em pensar em outras coisas, chega lá, um botãozinho que você ajusta, um cabo, entendeu? Então, mas você não fica o tempo todo assim, quem fica lá é enfermeiro, é o fisioterapeuta, ele está em cima do paciente. O médico fica numa redoma lá, numa ilha, né, com o computador, com a visão geral, obviamente, mas quem está do lado do paciente é o restante da equipe, cara. Então, essa relação é importante você manter ela com equilíbrio, com respeito e manter assim, e demonstrar o quanto é importante as outras profissões. Fala pessoal, se vocês viram esse corte e gostaram, clica no link da descrição e vão ver o podcast completo. Deixa o joinha e segue a gente. Valeu!